Mas ele oferece um sacrifício, ele oferece um holocausto, um sacrifício de tolo, uma oferta de tolo, um holocausto de tolo, porque Deus não recebe. Nós somos o sacrifício, nós somos o holocausto vivo, nós temos que ser dedicados a Ele. 1 Samuel, capítulo de número 16. Estamos na segunda mensagem de uma série de mensagens sobre me preparando para o novo de Deus, observando a vida de Davi. Nós vimos semana passada o que tem real valor para Deus, observando a vida de Davi. E nós vamos ver hoje justamente o contrário. O que não tem valor nenhum para Deus. É bom de saber o que não tem valor nenhum para Deus. Então a segunda mensagem da saga, me preparando para o novo de Deus, observando a história do rei Davi. 1 Samuel 16, versículo 1, nós vamos ler o primeiro versículo somente. E em seguida coloca a foto da mensagem, tá bom? Depois desse versículo. Todo mundo abriu? Encontramos? Sim ou não? Amém. Disse Jeová a Samuel, disse o Senhor a Samuel: até quando terás tu pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de óleo e vem, enviar-te-ei a Jessé Belamita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Aleluia, só até aí. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, Pai, a segunda mensagem do dia, e te pedimos, Espírito Santo, sua condução, seu direcionamento, que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito possa falar a cada coração aqui presente, e que em nome do Senhor Jesus sejam quebradas cadeias, correntes, sejam quebrados todos os empecilhos, Senhor, para que a tua palavra possa entrar, fazer, Senhor Deus, Pai, o devido efeito, que é trazer dentro de nós fé e esperança, crescimento, e para a glória do teu nome, Senhor Deus, Pai, abre-se um ambiente espiritual nessa noite, neste exato momento, para que a tua palavra reine em nós, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Aleluia. Você senta e dá ao Senhor aquilo que Ele merece, uma linda, poderosa salva de palmas. Amém. Essa é a segunda mensagem da saga. Estamos extraindo histórias e lições espirituais através da vida de Davi. Estamos extraindo essas histórias e essas lições espirituais, e se colocarmos em prática, se você colocar em prática, eu tenho certeza absoluta, sem nenhum erro, que você será muito próspero. Amém? Que Deus vai te abençoar, vai te fazer prosperar, porque você está obedecendo a sua palavra. Vixe, rapaz, hoje é chique, ó. Eita. Hoje a água está diferente, né? Amém? Então, na segunda mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o que não tem valor nenhum para Deus. Às vezes podemos valorizar aquilo que Deus não valoriza. Nós temos que entender essa mensagem. Muitas vezes nós até valorizamos de verdade o que Deus não valoriza de forma nenhuma. O que é que para Deus não tem valor? É o segundo momento da mensagem. Aí eu quero que você olhe para essa figura que está aí. Você está vendo essa figura? O que não tem valor para Deus? Tem uma figurinha aí, não tem? Se parece com quem? Não precisa responder, né? Tem uma figurinha aí. Nessa figurinha, o que é que chama a sua atenção? Quem? Um rei na barriga, uma coroa na barriga, né? É isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre um rei na barriga. Exatamente o que está nessa figurinha. E para a gente falar sobre o que está nessa figurinha, nós vamos entrar na história em 3 passagens bíblicas. Nós vamos entrar na história e eu quero convidar você
a entrar na história junto comigo, a ler a Bíblia junto comigo, a ler a palavra junto comigo, a colocar a sua mente para fazer a sua imaginação trabalhar, para você entrar naquele lugar, tentar voltar ao passado, tentar enxergar o que está acontecendo, entrar na história junto comigo para você compreender essa figurinha, o rei na barriga, né? A gente fala assim, fulano tem um rei na barriga, mas a gente não sabe de onde é que vem essa história, o rei na barriga. Para que você compreenda o rei na barriga, nós vamos falar sobre a história de Saul, que ela antecede um pouco do contexto histórico de Davi. Saul tinha literalmente o rei na barriga, mas ele era rei, mas além de ser rei, ele tinha um rei na barriga. Quando a gente fala que alguém tem o rei na barriga, a gente tem que entrar num contexto real. O que é um contexto real? O rei faz o que ele quer, ele executa o que bem ele quer, o que o rei deseja, ele faz. Não existe impedimento para um rei. O que o rei quer, está feito. Só faz o que quer. Por isso quando a gente diz assim, fulano tem um rei na barriga, é porque fulano ele faz o que ele quer, independente se está bom para o próximo. Ele pensa só nele, ele faz o que ele quer. O desejo dele é o que é importante, a vontade dele é o que é importante. Só importa a vontade e o desejo. Então a gente costuma dizer, fulano tem um rei na barriga, porque ele só quer fazer a sua vontade. E olhando para a história do rei Saul, eu quero que você vá comigo passear nas palavras do Senhor. E vamos começar em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Eu vou ler um versículo, dois versículos, 24 e 25, que diz assim, ó: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Olha o versículo 25. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Versículo 25 eu vou repetir. Saul diante de Samuel, Saul diante do profeta, ele diz assim: perdoe o meu pecado. Está correta essa palavra para quem pecou? Sim ou não? Perdoe o meu pecado, volte comigo para que eu adore ao Senhor. Olhamos esse contexto, tem algum problema nesse contexto? Não. Se olharmos para esse contexto, só para esse texto, não tem problema nenhum. Mas se nós olharmos para o contexto, é que nós descobrimos o problema. Por isso nós temos que ler a Bíblia não somente pelo texto, nós temos que entender a palavra de Deus por um contexto. Porque neste texto, se olharmos, ele quer adorar a Deus, ele pediu perdão a Deus, só isso que ele quer. Mas dentro do coração dele, não era isso que ele queria. E como é que a gente pode descobrir o que estava dentro do coração de Saul? Pelas suas ações, pelas ações de Saul. Saul era um rei, mas o tempo que ele passou no reinado demonstrou o seu caráter. O tempo que ele passou no reinado, ele se mostrou um homem egoísta, ele se mostrou um homem irritado, ele se mostrou um homem até mesquinho, e ele se mostrou um homem perigoso. Quando ele estava irritado, era perigoso estar perto dele. Quando ele se irritava, ele tentava matar. Davi foi seu alvo durante várias vezes, no alvo de sua irritação. Nós vamos falar isso lá na frente, quando chegarmos nessa parte, onde ele pegava a lança e tentava cravar a lança no peito de Davi, porque ele estava irritado. Então, com o passar do tempo, ele demonstrou que ele não era um rei à altura da nação israelita. Com o passar do tempo, ele demonstrou que ele não era um rei que poderia trazer algo de acréscimo para Israel. Com o passar do tempo, ele demonstrou que ele era um rei com um rei na barriga. Ele só se preocupava com si, só se importava consigo, sua vontade, e tinha que ser executado. Então, se olharmos para essa frase, presta atenção nessa frase, nós vamos voltar para ela. Eu lhe imploro, perdoe o meu pecado, volte comigo para adorar o Senhor. Grave essa frase, porque essa frase está dentro de um contexto a qual não era isso que ele estava tentando passar. Preste atenção, nós vamos voltar para essa frase para você compreender.
E para nós compreendermos, vamos passear por 3 passagens bíblicas através da vida desse homem e aprender o que o Espírito de Deus irá nos ensinar nessa noite através dessas 3 passagens bíblicas. Vamos para a história. 1 Samuel capítulo 13. Retorna 2 capítulos. São 3 passagens que narram erros da vida desse homem, que demonstram o rei na barriga. 1 Samuel 13, 1 diz assim, ó: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, era jovem, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram em Miquimás e nos montes de Betel, 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Versículo 3: Jonatas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus ficassem sabendo disso. Voltem para cá. Olha o contexto. O rei era levantado para proteger uma nação. Ele era levantado para ser juiz de uma nação. Ele era levantado para guiar uma nação. E Saul foi levantado para guiar a nação, para ser juiz da nação e para proteger a nação. Só que ele, antes de pensar na nação, ele pensava na sua barriga, porque ele tinha o rei na barriga. E o que foi que Saul fez? O rei Saul, ele preparou 3 destacamentos militares. Ele pega o primeiro destacamento militar e fica com ele. Ele pega um segundo destacamento militar, segunda tropa militar, e entrega a Jonatas, seu filho. Aliás, Jonatas, o príncipe, era muito melhor do que o pai. Jonatas, o príncipe, muito mais corajoso, muito mais ousado, muito mais temente. Se o pai não tivesse feito o que fez, Jonatas seria um grande rei da nação israelita. Aí ele pega uma equipe de soldados e entrega a Jonatas. E ele pega a terceira equipe de batalhão e manda voltar para Jerusalém, para Israel. Manda voltar para Israel. Para quê? Porque se os 2 destacamentos perdessem a guerra, ainda teria um dentro da cidade para batalhar contra os inimigos. Era estratégia de guerra. Jonatas sempre corajoso, muito mais do que o pai. E olha que a Bíblia diz que o pai era um grande homem, né? Falei isso domingo passado. O pai, o rei, não existia ninguém igual a ele. Era um grande homem. Mas Jonatas era um menino corajoso, era um jovem valente. Ele pega a tropa dele, desce e vai para a batalha. E quando ele desce e vai para a batalha, os filisteus vão para cima da batalha com Jonatas. Saul descobre, versículo 3, Saul manda tocar a trombeta. Quando manda tocar a trombeta, é para que todos os destacamentos saibam que está tendo guerra. Toca a trombeta, está todo mundo sabendo que está tendo guerra. Inclusive a cidade, sabendo que a guerra começou. E quando a cidade ouve o toque da trombeta real, todo mundo entra para as suas casas, se trancam, colocam madeiras maciças nas portas e ficam esperando o decorrer da guerra. Fica esperando o que vai acontecer. Todo mundo atemorizado, todo mundo com medo. Afinal de contas, Israel estava lutando contra os filisteus. Para que você saiba quem eram os filisteus, era podemos dizer assim, era um exército a qual o mundo todo da sua época tinha medo. Eles eram bons e eles eram cruéis. E quando disseram, e eles eram os inimigos acirrados dos israelitas. Então todo mundo trancado, e a trombeta é trocada. Vamos para o versículo 7. Alguns hebreus atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade, de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados estavam com ele. O que é que a Bíblia diz? Tremiam de medo. O pavor tomou de conta. O medo tomou de conta quando a trombeta tocou. Alguns atravessaram o Jordão para fugir. E os soldados que eram para ir para a batalha, a Bíblia Sagrada diz que estavam ao redor do rei, tremendo de medo, aterrorizados com a batalha, morrendo de medo de morrer. Então ele ordenou, olha só, versículo 8:
Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a dispersar-se. Versículo 8, o que é que acontece? Todo rei serve a um Deus. Estamos falando de história. Toda a nação daquela época servia a um Deus. O Deus que Saul servia era o Deus único, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E os deuses das outras nações eram invenções humanas, como até o dia de hoje, eram criação de homens. Mas todo reinado tinha um Deus a qual eles serviam: Baal, Moloque, Diana. Então quando um rei ia à guerra, eles ofereciam sacrifícios a esse Deus de mentira, como se recebesse uma proteção divina. Então antes de ir à guerra, era costume oferecer um sacrifício vivo, um holocausto. E estava todo mundo se tremendo de medo. E Saul estava esperando o sacerdote Samuel chegar, o profeta Samuel chegar, para fazer o quê? O sacrifício, o holocausto, a oferta a Deus, para que eles pudessem ir à guerra, tendo a certeza que Deus era com eles. Aí passou 7 dias, o povo se tremendo de medo, hebreus passando o rio, indo embora, a cidade em pânico, os filisteus entrando para a batalha, e Samuel não chegava, porque eles só iam à guerra depois de oferecer um holocausto, um sacrifício, se dedicar-se a Deus. E Samuel não chegava. Decorridos 7 dias, Samuel não chega, não deu para oferecer o sacrifício, não deu para oferecer o holocausto, não deu para oferecer aquele momento a Deus. Olha o que Saul fez, presta atenção. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, começaram a ir embora. Vamos para a batalha não, viu? Ei, vamos para a guerra não. Samuel nem veio. Você é doido? Ir para a batalha sem sacrifício, sem oferta? Ir para a batalha sem consagração? Ir para a batalha sem holocausto? Aí começou a se dispersar e todo mundo indo embora. O rei, olhando para aquela situação, era um rei que tinha um rei na barriga. Ele tanto tinha um rei na barriga que ele não conseguia fazer com seus soldados tivessem a real admiração por ele, passar tranquilidade, porque era a função real, a dizer: calma, pois Deus é conosco, calma, pois venceremos a batalha. Mas a preocupação desse rei não era essa, ele só pensava em si. E por ele só pensar em si, ele resolve fazer um sacrifício, ele resolve fazer um holocausto. Ele pega o sacrifício, ele pega o holocausto, e a Bíblia Sagrada diz que ele oferece o holocausto no lugar do profeta. Não era a função dele, não, ele não poderia fazer, mas ele oferece o sacrifício, ele oferece um holocausto, um sacrifício de tolo, uma oferta de tolo, um holocausto de tolo, porque Deus não recebe. Lição aprendida: Deus não recebe sacrifício de tolo, Deus não recebe holocausto de tolo, Deus não recebe consagração de tolo. Não adianta sacrifício se não há obediência. Não adianta holocausto a Deus se não for da maneira correta. Não adianta sacrifícios ao Senhor se não tiver obediência. Como eu falei pela manhã, o Velho Testamento é uma sombra do que viria no Novo Testamento. No Velho Testamento, holocaustos e sacrifícios de animais. No Novo Testamento, holocausto e sacrifício vivo de um homem. Quem foi? Quem foi? E a partir de então, o que é que acontece? Nós somos o sacrifício, nós somos o holocausto vivo. Nós temos que ser dedicados a Ele. Nós somos o próprio sacrifício. Quem é para queimar é o nosso coração em cima daquela fornalha. Quem é para ser consagrado agora somos nós, não são mais os animais. Quem é para ser consagrado agora somos o nosso coração rasgado e queimado diante do Senhor, e dizendo assim: Senhor, seja feita agora a sua vontade.
porque agora eu sou um holocausto vivo, eu sou um sacrifício vivo na tua presença. Essa é a realidade de hoje. Aí Saul faz um holocausto, um sacrifício, em desobediência. Ei, não adianta a gente fazer holocausto e sacrifício em desobediência. Não adianta você chegar aos fins de uma maneira desobediente. Não funciona. Não adianta a sua oração pedindo a Deus por socorro se você vive uma vida de desobediência. Não adianta pedir ao Senhor a bênção da prosperidade, porque a sua vida de holocausto é uma vida de desobediência. É um sacrifício de tolo. E sacrifícios de tolo Deus não recebe, porque Deus não é criança. Nós somos crianças, Deus não é criança. Deus não age como a gente age. Deus requer de nós um holocausto vivo, um sacrifício real e verdadeiro de nossas vontades e de nosso coração, para que Ele nos abençoe, nos faça crescer, nos faça prosperar. Agora a gente não oferece o nosso holocausto, a nossa vida, o nosso sacrifício, o nosso coração a Ele. Aí a gente clama pela bondade, pela prosperidade, pelo crescimento, mas a gente não oferece a Ele, e se torna uma oração de tolo, um sacrifício de tolo. Um sacrifício de tolo Deus não recebe. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender. Deus não recebe sacrifício de tolo. Deus não recebe holocausto de tolo. Amém, irmãos? Vamos para a história. 10. Quando ele terminou de oferecê-lo, quem é que chega? Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Preste atenção. Samuel chega e ele pergunta: você é louco? Você desobedeceu o mandamento? Você fez o que não devia? E você acha que atraiu a bênção de Deus desobedecendo? E você acha que é certo? O que você fez? Aí ele dá desculpa: eu me senti debaixo de pressão, eu vi os soldados indo embora, eu estava na pressão, eu tive que fazer alguma coisa. Não adianta fazer qualquer coisa debaixo de pressão, se essa qualquer coisa não agrada a Deus. Eu tinha que fazer qualquer coisa, eu estava com a pressão nos meus ombros, as pessoas estavam indo embora. Apesar de conta, eu não posso perder os meus soldados, eu não posso perder o meu batalhão, eu tinha que fazer alguma coisa. Se você não sabe o que vai fazer, está debaixo de uma pressão, aguarda mais um pouquinho, que Samuel chega. Aguarda mais um pouquinho, alguma coisa vai acontecer. O importante é não fazer besteira. Importante é não colocar os pés pelas mãos por causa da pressão. Se está debaixo de pressão, entrega a Jesus: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não faça besteira. Não faça besteira. Tem tantas prostitutas nas esquinas que dizem o seguinte: eu tenho que vender o meu corpo, porque eu tenho que comprar uma lata de leite para levar para minha mãe e para meus filhos. Não adianta esse tipo de holocausto. Eu estou debaixo de pressão. Tem gente que pensa assim: eu tenho que vender o meu corpo, porque eu tenho que comprar uma lata de leite para dar meu filho que nasceu. Aí vende o seu corpo. Aí a pressão não justifica. Deus não vai abençoar dessa maneira. Deus, Ele não é criança e não é menino. A pressão não justifica. Se a pressão está grande, aguarda. Espera mais um pouquinho. Se ele esperasse mais um pouquinho, ele estava vindo chegar Samuel. Samuel chegou depois do sacrifício de tolo. Aprenda, fala para o seu irmão: não adianta sacrifício de tolo. Não adianta. Nem justifique para Deus. Os soldados me fizeram fazer o sacrifício. Olha a justificativa do rei: foram os soldados, eles estavam indo embora, e por eles irem embora, eu me senti na obrigação de fazer o sacrifício. Por eles irem embora, eu me senti na obrigação de fazer o holocausto. A gente coloca para o outro a nossa responsabilidade, culpando o outro a besteira que fizemos. A culpa é dos soldados que se dispersaram. Por que os soldados se dispersaram? Tem que se perguntar. Amém até aí, gente? Glória a Deus.
Versículo 12. Pensei agora, versículo 13, disse Samuel. Olha o que é que Samuel diz. Samuel só falava pela boca de Deus. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o reinado sobre Israel. Você foi tolo, não adiantou nada. Deus não recebeu a sua oração, Deus não recebeu a sua oferta, porque você estava fazendo debaixo de desobediência, sabendo que estava. Não adiantou nada. Você foi tolo. Você desobedeceu ao que Deus ordenou. Se tivesse obedecido, a bênção estava sobre você, Saul. O que foi que Deus disse? Se procederes bem, seria aceito. Deus disse para quem? Essa frase: Caim. Caim, se procederes bem, se fizer o que é certo, eu te recolheria, eu te aceitaria a tua oferta, eu receberia a tua oração, eu receberia o teu sacrifício. O pecado bate à tua porta, cabe a você dominá-lo. Amém? Então não adianta fazer besteira e clamar a Deus por bênção. O que adianta é consagrar o seu coração, fazer um sacrifício vivo diante do Senhor, fazer um holocausto, você ser o holocausto vivo. É você o holocausto vivo, sou eu o holocausto vivo diante do Senhor. Senhor, meu coração está a ti, um holocausto vivo, uma consagração ao Senhor. A minha vida te pertence. Aí sim Deus receberá o nosso clamor, a nossa oração, e a prosperidade dele, que não traz peso, virá sobre cada um de nós. Amém? Vamos ver outra história. Outra história. Capítulo seguinte, 1 Samuel 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, versículo 1, disse ao seu jovem escudeiro. Vamos ver como esse homem tinha um rei na barriga. Não Jonatas, Saul. Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migrou. Com ele estava 600 soldados. Pronto, olha para cá. A cena é essa: 600 soldados ao redor de Saul, debaixo de uma árvore. 600 homens de batalha e ele debaixo de uma árvore. Jonatas, o príncipe corajoso, ungido, não tinha medo, agia e Deus era com ele. Jonatas corajoso, o príncipe chama o seu escudeiro. Só Jonatas e o escudeiro, dois. O escudeiro vai na frente. O nome mesmo diz, ele vai com escudo e com lança. O escudeiro vai na frente e ele vai atrás protegendo o príncipe. Mas ele faz o seguinte: ele vai e chama e não avisa ninguém. Vamos subir o desfiladeiro, vamos subir para a gente pegar os filisteus lá em cima. Ele vai para a batalha. Quando ele chega lá embaixo do desfiladeiro, os filisteus lá em cima olham. Os filisteus veem dois homens lá embaixo. Os filisteus olham para os dois homens, que um era o príncipe e o outro era o escudeiro, e diz: vem brigar com a gente, é para guerra. Se fosse Saul, acho que saía correndo. Se fosse Saul, ia para debaixo da, como é o nome da árvore que ele está? Da romanceira, ia comer romã embaixo da romanceira, ao redor de 600 soldados protegendo ele. Mas não era Saul, era um príncipe, mas era um príncipe ungido. A Bíblia Sagrada diz que esse menino começa a escalar aquela montanha. Ele começa a escalar com o seu escudeiro. Nesse momento de guerra, o que é que o pai dele, que tem o rei na barriga, fez? Olha a besteira que o pai dele fez. Nesse momento de guerra, eu acho que parece que ele não tinha o que pensar, não tinha estratégia, era tão louco, com tanto rei na barriga, que ele olha para os soldados e diz: maldito é quem comer hoje. Quero todo mundo hoje o dia inteiro sem comer. Só vamos comer quando anoitecer e quando a gente vencer a batalha. Quem comer hoje é maldito. Olha a loucura desse homem, com o rei na barriga, querendo dar uma ordem louca, sem entendimento, para homens de guerra. Estes homens de guerra tinham é que encher-se de alimento, encher-se de energia e ir para a batalha. Ele tira energia de tão louco que ele é. Só que ele amaldiçoa, ele lança uma palavra que amaldiçoa. Gente, quem tem rei na barriga é um perigo viver com quem tem rei na barriga.
ele traz confusão para quem está do lado. Ele amaldiçoa e diz: maldito será quem comer. Aí todo mundo fica com medo. Jonatas não estava lá, e o seu escudeiro também não. Onde é que Jonatas e o escudeiro estavam? Subindo o desfiladeiro. Olha a cena, versículo 13. Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Olha como esse menino tinha coragem. Ele, em vez de colocar o escudeiro na frente, que é a posição do escudeiro é na frente, ele pega o escudeiro dele: vá para trás de mim, deixou ir na frente, e o seu escudeiro atrás. E Jonas começou a derrubá-los. A estratégia de Jonatas era para o escudeiro: olha, eu vou na frente, tu vai atrás. Na medida que eu vou subindo e os guerreiros vão descendo, eu vou derrubando e tu vai matando. Essa era a estratégia. E Jonatas ia subindo com as mãos e os pés. Quando vinham os soldados, ele derrubava os soldados, o escudeiro vinha e metia a lança. Essa foi a estratégia que ele criou naquele exato momento. E com essa estratégia, só aqueles dois derrubaram 20 homens. Com essa estratégia, lembrando, subindo um desfiladeiro, com as mãos e os pés. Mas quando a gente é ungido, quando a gente é corajoso, as guerras de Deus são assim. A gente com pouca força, em minoria, e a glória de Deus sendo derramada. E ele derrubando e o escudeiro matando. Ele derrubando e o escudeiro matando. Ele derrubando e o escudeiro matando. 20 homens. Quando acabou de derrubar os 20 homens, era só o que Deus precisava para começar a estratégia de destruição. Destruição do inimigo. Era só o que Deus precisava. Quando os 20 homens caíram, olha só, versículo 14. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento. Até mesmo nas tropas do ataque, o chão tremeu e o pânico tomou de conta. Olha a estratégia de guerra. Aqueles 20 homens caídos fizeram aquele povo que estava perto entrar em pânico. Dois derrubaram 20. Deve estar subindo por lá, deve estar subindo. Eles entraram em pânico pensando que estava sendo cercado de israelitas. Onde é que os israelitas estavam? Embaixo da árvore, da romanceira, com o rei. E os dois na guerra. E eles embaixo da romanceira, com o rei. Só que a gente não precisa de um rei que tem um rei na barriga. A gente só precisa de um rei que é rei dos reis para vencer qualquer batalha. Um rei com o rei na barriga lá, sentado debaixo da romanceira. Aí o que é que acontece? Deus permite gerar um pânico tão grande entre eles, e gera um pânico tão grande entre aqueles soldados dos filisteus, que eles perdem a cabeça, eles não sabem mais o que fazer, eles ficam desesperados. A Bíblia Sagrada diz que o chão treme. Está aqui escrito: o chão começou a tremer. Por que o chão começou a tremer? Foi um ato sobrenatural de Deus? Não. Era gente correndo para um lado, gente correndo para o outro, em pânico, pensando que estava sendo atacado. Eram os passos, era pânico. Era tanto homem correndo que o chão tremia. E quando o chão tremia, eles pensavam o quê? Que era Israel correndo atrás deles. Olha o pânico que aconteceu, o chão tremendo, e eles pensando que era Israel correndo atrás dele. Onde é que estava Israel? Debaixo da romanceira, com o rei que tinha um rei na barriga. E o chão tremendo, uma estratégia de guerra. E eles ficaram tão desesperados que olha o que é que acontece. Preste atenção. Caiu um terror sobre todo o exército. O chão tremeu, houve um pânico terrível. Versículo 16. As sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Na sentinela grita: rei, tá todo mundo doido aqui em cima, tá correndo para tudo quanto é lado. Aí o Saul se levanta: tá todo mundo correndo disperso? Bora, é a hora, vamos para a batalha. O rei agora que chama o exército para ir para a batalha. Quando o rei chama o exército para ir para a batalha, ele chama o sacerdote e diz assim: traz a arca. Está aqui escrito, ó, as sentinelas, versículo 17. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados, vejam o que está faltando. Quando fizeram a conta, viu que faltou Jonatas e o escudeiro. Versículo 18. Saul ordenou a Aias: traga a arca. Naquele tempo a arca estava com os israelitas. Então ele mandou: traz a arca de Deus. A arca de Deus era a simbologia de Deus. Então quando um exército ia para a guerra, ele levava o seu Deus à frente, simbolicamente. Ele levava a imagem daquele Deus. Deus não aceita imagens dele. O que Deus colocou na arca, como eu falei de manhã, foram seus feitos para serem lembrados.
dentro da arca da aliança, que significa a presença do Senhor, tinham seus feitos para serem lembrados. O que é que tinha dentro da arca? Vamos lá, o que é que tinha dentro da arca? Feitos do Senhor. O que é que tinha dentro da arca? O maná, poder dos feitos do Senhor. O que é que tinha dentro da arca? A vara de Arão. Então dentro daquela arca tinha os feitos de Deus, para que as pessoas se lembrassem dos feitos poderosos do Senhor. Aí Saul diz assim: traz a arca para a gente ir para a guerra. Olha o que é que acontece. É igual aqueles que dizem assim, ó: Deus, eu estou na guerra, Deus, vem na frente, Deus, me ajuda, eu estou no lodo, Deus, me tira do lodo, vem Deus. Olha o que é que acontece. Saul ordenou: traga a arca. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto do acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Aí quando Saul olha para o tumulto, diz assim: não precisa mais da arca não, deixa aí. Ele manda trazer Deus simbolicamente na arca, e quando ele vê a guerra está vencida, deixa a arca aí, preciso mais da arca não, a guerra já é minha, já venci, eu preciso de Deus, eu não preciso do Senhor. É um monte de pessoas age assim, está no lodo, Deus, 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 quando está vendo que as coisas estão vencendo, está vencendo, deixa Deus aí, não precisa, eu estou vencendo, deixa a arca aí. Você conhece gente assim? Que quando começa a receber a vitóriazinha, é uma vitóriazinha, Deus quer dar uma vitória grande. Quando começa as primeiras vitóriazinhas, e quando tem a certeza que vai dar certo, Deus, fica aí, preciso mais da arca. Saul disse isso: deixa a arca aí, não preciso. Olha como ele tinha um rei na barriga: deixa a arca aí, não preciso. Vamos para frente. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto aumentou. Versículo 20. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão. Olha o que diz a Bíblia: ferindo uns aos outros com espadas. Quem é que estava se matando? Quem é que estava se matando? Eles mesmos se matando. Quem é que estava se matando? Filisteu com filisteu. Eles estavam tão em pânico, sem saber o que fazer, que estavam enfiando faca neles mesmos. Estavam enfiando neles, estavam se matando. A Bíblia diz bem claro: ferindo uns aos outros com espada, de tanto desespero. Se parece com a gente? Você acha? Você acha que se parece com a gente? Você acha que quando os homens estão desesperados, eles começam a se ferir uns aos outros que estão mais perto? Você acha que se parece com a gente? Você acha que quando os homens estão perdidos, sem saber o que fazer, as suas atitudes, uma delas é ferir quem está perto? Um casamento. Quando não também, o que é que acontece? Estão desesperados, eles começam a se ferir. Muda alguma coisa? É igual o ser humano, começa a se ferir. Um relacionamento que não está dando certo, começa a se ferir. Jogar a espada um para os outros. Se você faz parte de uma comunidade e de repente você está perdido, você começa a enfiar a faca nessas pessoas, você vai feri-las. A faca não é a literal, a faca que eu estou dizendo é outro tipo. Você vai ferir, porque você está perdido, está com medo. Quando está perdido e está com medo, começa a ferir. Eles começaram a se ferir porque eles estavam perdidos e com medo. Uma atitude de quem não sabe para onde vai. Quando a gente não sabe para onde vai, a gente tem que ferir alguém, porque se a gente ferir alguém, está transferindo a culpa para alguém, na cabeça da pessoa. A culpa é tua. Eles começaram a se ferir. Quem está entendendo? Versículo 23. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se disparou por além de Bet-Aven. Os homens de Israel, olha a loucura, estavam tão exaustos naquele dia, pois Saul vinha-lhe imposto um juramento: maldito é quem comer até o anoitecer, antes que eu tenha vingado os meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, havia mel no chão, o mel escorria e ninguém comia porque tinha medo. Olha que homem louco. Quem tem rei na barriga faz os outros também passar aflição. Olha que homem louco. Ele deixou o seu exército ir para a batalha com fome, simplesmente porque ele louco, ele diz: ninguém vai comer. Mas ele estava onde? Onde é que ele estava? Será que ele estava na batalha como o filho dele? Não. Mas que estava o exército dele correndo para cá, correndo para lá.
batalhando, vazio, estômago vazio o dia inteiro, louco. É igual a história do cachorro branco e do cachorro preto, que todo cristão conhece. Quem conhece essa história? Quem não conhece? Quer que eu conte de novo? É igual a história do cachorro branco e do cachorro preto. A maioria não conhece, vocês vão lembrar, vocês conhecem. O cara chega na rinha e aposta no branco, que vai vencer. E os outros apostam no preto, o branco vence. No outro dia ele chega na rinha, aposta no preto, o preto vai vencer. E assim, toda vez que o homem apostava no cachorro, o cachorro vencia. E a pessoa ficava sem saber o que fazer. O que é? Rapaz, esse cara é bom de aposta, ele sempre consegue vencer as apostas. E perguntaram, me diz aí, como é que tu sabe qual é o cachorro que vai vencer? Ele fala simples, assim, claro, numa semana eu alimento o branco, o preto está fraco. Eu aposto no branco, o preto está fraco porque não comeu, o branco vence. Na outra semana todo mundo vai apostar no preto porque o preto vence. Aí quando vão apostar no preto, eu passo a semana toda sem dar comida para o preto e dou comida para o branco. Aí eu jogo a minha aposta no branco e todo mundo vai para o preto, o branco vence. Por quê? Porque eu dei comida para um e não dei para o outro. Quer dizer o quê? Quem está alimentado, vence. Quem está alimentado, está forte. E o doido não alimentou o exército dele. Eles entram num bosque, como eu falei de manhã. Você imagina entrar num bosque e você vê o bosque, leite moça caindo assim das árvores, hein? Você já imaginou? Quem gosta de leite moça? Leite moça, leite condensado. Leite moça é a marca, né? Leite condensado caindo assim dos bosques. E você com fome, passando aflição, a glicose baixa, suando frio, sem força, o seu sangue sem açúcar, o dia inteiro na batalha, mas não podia nem provar do leite condensado escorrendo pela árvore. Porque o louco tinha um rei na barriga e disse que ninguém ia comer. Dois não estavam lá e ouviu a mensagem. Aí entra Jonatas, preste atenção. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou o favo de mel. Quando comeu, os olhos de Jonatas brilharam. Então dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo aquele que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco, e se tomariam os seus inimigos, a matança seria muito maior. O próprio príncipe tinha uma capacidade profunda muito mais elevada, e ele diz: que louco foi o meu pai. Olha os meus olhos brilhando porque entrou açúcar. Estou trazendo a mensagem. Entrou açúcar no sangue, energia. Estou energizado, posso ir para a guerra de novo. Olha os meus olhos brilhando. Enquanto que vocês estão sem poder nem andar direito, exaustos, cansados. Loucura o que meu pai fez. Quem tem o rei na barriga faz besteira. E quando faz besteira, quem está ao redor também paga o preço. Porque quem tem o rei na barriga só faz a sua vontade, só faz o seu desejo, e quem está ao redor paga o preço. Você conhece alguém que tem rei na barriga? Não precisa responder, só levanta a mão. Conhece? Tem muita gente com rei na barriga. Olha o que é que acontece, preste atenção. Preste atenção. Outra história, tempo acabando. Tinha mais história, mas vamos para a última história. Eita, tinha mais história. Terceira história de aprendizado. Vamos para a terceira história de aprendizado. 1 Samuel 15. Terceira história de aprendizado. 1 Samuel 15. Diz assim, ó: Samuel se apresenta a Saul em nome de Deus. Quando Samuel se apresenta a Saul em nome de Deus, ele diz: eu sou aquele a quem o Senhor te enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos. Samuel queria obediência. Ei, Samuel queria obediência. E Samuel lembra aquele rei que tinha um rei na barriga, que ele tinha que obedecer. Samuel diz: olha, eu te ungi rei em nome de Deus. Obedeça às ordens, obedeça aos mandamentos. Lembra-te que tu não era ninguém, lembra-te que tu não era nada, e Deus te ungiu rei. Lembra? Não te esquece. Assim diz o Senhor.
Aí começa a mensagem. Lembra-te de quem morreu na cruz. Quem foi que morreu na cruz? Alguém aqui morreu na cruz? Quem foi que morreu na cruz? Quem foi que derramou seu sangue? Quem foi o sacrifício verdadeiro? Quem foi que esvaziou a sua vida por nós? Quem é que ama mais a nós do que qualquer outra pessoa? Quem é que daria a vida novamente por nós? Quem é a nossa salvação? Quem é a nossa redenção? Quem é que faz tudo por nós? Lembra-te disso. Não abandones. Não abandones. Lembra-te disso. Aí chega Saul e diz: assim diz o Senhor, os amalequitas é um povo cruel, um povo mau. Aniquila a semente dos amalequitas. Essa é a ordem de Deus. Deus mandou você aniquilar os amalequitas. Não deixe uma unha viva. Uma unha viva. Obedeça. Aí Saul pensou: opa, gostei. Aí, gostei da ordem de Deus. Dê valor à ordem de Deus. Eu como rei, se eu matar os amalequitas, Deus está dizendo que eu tenho que matar. Isso quer dizer que eu vou conseguir essa vitória. Vitória está no papo, Deus mandou. Ele só pensava nele, amém? Rei na barriga. Vitória está no papo, Deus mandou, oh glória. Vou ficar conhecido como o rei que aniquilou os amalequitas. Todo mundo vai ter medo de mim, porque ele tinha um rei na barriga, ele não pensava como Deus. Todo mundo vai ter medo de mim. Então essa parte da ordem ele gostou. Essa parte da ordem ele adorou. Quem tem um rei na barriga só obedece enquanto gosta. Quem tem um rei na barriga só faz a vontade de Deus enquanto a vontade de Deus é conveniente a ele, traz benefício para ele. E estava trazendo benefício. Ele gostou da ideia, iria se tornar famoso, ele ia destruir os amalequitas. Só que a história tem duas partes. A primeira parte é destruição, a segunda parte é destruição total. Destrua tudo. Aí ele pensou: destruir tudo? Opa, destruir tudo? Não é bem assim. Essa parte eu não gostei. Se essa parte eu não gostei, eu não vou fazer. Quem tem o rei na barriga só obedece quando gosta e quando tem benefícios. Aí ele vai para a batalha. Quando ele vai para a batalha, ele destrói todo mundo. Quando ele destrói todo mundo, ele deixa alguma coisa. O que é que ele deixa? Vamos lá. Versículo 7. Saul atacou os amalequitas de Ávila até Sur, até o leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Quem foi que ele capturou vivo? O rei. Deus mandou fazer o quê? Destruir. Mas ele fez o quê? Deixou vivo. Era o seu troféu. Era o troféu. Eu tenho no meu calabouço. Eu tenho preso no meu calabouço o rei. Eu tenho o rei Agag, o rei dos amalequitas, preso no meu calabouço. Cuidado comigo. Cuidado comigo. Nada mais e nada menos está preso no meu calabouço o rei dos amalequitas. Foi isso que Deus mandou? Não. Deus mandou aniquilar. Mas o que foi que ele fez? Eu vou poupar porque me traz honra. Honra para as pessoas. Não é todo mundo que tem um rei preso dentro do seu calabouço. Não é todo mundo que tem um rei lá guardado. Eu vou ter o rei amalequita guardado no meu calabouço. Vai trazer honra para mim. Todo mundo vai ter medo de mim. Mas isso Deus não mandou ele fazer. Vamos para frente. Olha só. Capturou vivo Agag, mas Saul e o seu exército pouparam Agag. Quem mais ele poupou? O melhor das ovelhas, o melhor dos bois, o melhor dos bezerros, o melhor dos cordeiros. Poupou tudo que era bom. Estou lendo a Bíblia, viu? Poupou tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, ele mandou destruir. Epa, isso aqui não serve para mim não, pode destruir. Esses ovelhas gordas não. Esses bois não. Estão bem gordinhos. Olha como ele era. Ele obedeceu até onde tinha interesse dele. Depois que não tinha interesse dele, ele não obedece mais. Por quê? Não, eu não vou matar a ovelha gorda. Eu quero é para mim, eu vou ficar mais rico, vou ficar mais poderoso. Vem cá. Você tem rei na barriga, só obedece quando lhe é conveniente a Deus? Ou você obedece por completo? Responda para você.
Quem tem um rei na barriga só obedece em partes, quando lhe tem benefícios. Esquece de saber de uma coisa, que os planos de Deus são perfeitos. Tudo que você fizer para Deus em obediência é perfeito, é bom e é agradável. Aí o que é que acontece? Vamos encerrar, 5 minutos. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag. Versículo 11. Então o Senhor falou a Samuel. Olha o que Deus fala a Samuel na noite: me arrependo de ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e passou a noite clamando a Deus. Deus aparece ao profeta e diz: profeta, ele tem um rei na barriga. Me arrependo de ter levantado ele como rei. Ele só faz a vontade dele. Eu não quero mais ele como rei da minha nação. Não quero. Chega. Acabou. Eita, é muito duro ouvir isso, sim ou não? Sim ou não? É duro demais ouvir isso. Samuel ouviu. Samuel passou a noite toda orando. A Bíblia diz que ele passou a noite clamando. Ele nem conseguiu dormir de tão irado que ele estava. Olha o que diz no versículo seguinte: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. E quando Samuel chega de madrugada no arraial, pensando que ia encontrar-se com Saul, cadê Saul? Saul foi ao Carmelo, o Monte Carmelo, fazer o quê? Erguer um holocausto para Deus, fazer uma adoração a Deus. Saul foi fazer o quê no Carmelo, gente? Saul foi para o Carmelo erguer uma homenagem não a Deus, a ele. Está aqui escrito. Ele tinha um rei na barriga. Foi para o Carmelo levantar um monumento. Imagina o monumento que esse homem levantou, em homenagem a ele, não a Deus. Ele tinha o rei na barriga. Você não pode, nós não podemos ter o rei na barriga. Aí Samuel fica esperando ele descer. Saul foi para o Carmelo, ergueu um monumento em sua própria honra e depois desceu para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: olha como o cara era. Presta atenção. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, segui as instruções do Senhor. Olha como ele é. Ele olha para Samuel. Samuel diz: o Senhor te abençoe. E ele diz assim: Samuel, resolvido, matei todo mundo. Deus mandou, comigo é assim. Deus manda, eu cumpro. Abençoado. Comigo é assim. Deus mandou, estou fazendo. Cumpri o mandato de Deus. Aí Samuel já sabia e diz: olha, Samuel porém perguntou: e que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo nos meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Ei Samuel, ei Saul, eu estou ouvindo boi, eu estou ouvindo ovelha. De onde é que veio? Já que você disse que cumpriu tudo. Olha o abençoado. Respondeu Saul: os soldados o trouxeram dos amalequitas, pouparam o melhor das ovelhas do boi para sacrificar. Olha o abençoado, presta atenção. Ele pega a culpa e joga em quem? Foi os soldados. Samuel, os soldados. Samuel, soldadozinho abençoado, né Samuel? Olha o que os soldados fizeram, Samuel. Ele erra e põe a culpa em quem? Nos soldados. Soldado não tem responsabilidade própria, não tem vontade própria. Soldado obedece ao rei. Rei manda, soldado cumpre. Aí ele diz: foi os soldados. O inconsequente põe a culpa dos seus erros nos soldados. Tem muita gente que põe a culpa nos seus erros em outro. Foi fulano, foi Beltrano. Mas não foi você que errou. Não, foi culpa dele. Mas não foi tu que fez a besteira. Não, mas foi culpa dele. Mas não foi tu, abençoado, que fez a besteira toda, mas foi culpa da minha mulher. Ué, foi ela que fez? Não, eu fiz, mas foi culpa dela. Eu fiz, mas foi culpa do meu marido. Como é que pode? Se você fez, mas é culpa do outro? Foi isso que Saul disse: eu errei, mas eu não sou culpado. Eu errei, mas a culpa é do soldado. Eu errei, mas a culpa é do soldado. Ou então, sabe quem foi o culpado? Foi o diabo. O diabo me perturbou, eu fiz. Bem lembrado. Eu errei, mas sabe o que foi? O diabo passou a noite conversando comigo. Faz. A culpa é dele. Vai brigar com o diabo.
Você tem um rei na barriga. Eu errei, mas saiba de uma coisa: eu não estou mais na igreja, mas porque eu errei. Mas desculpa, mas a culpa é da igreja. A culpa é da igreja. A culpa é do pastor. Sabe de quem é a culpa? É do Marcelo. Marcelo, é tu. É tu, Marcelo. Cadê o Juliano? O Juliano está aqui para usar o Juliano. Já sei de quem é a culpa. Pastor, eu não estou na igreja, mas eu quero dizer uma coisa: eu fiz besteira, eu confesso o meu erro, mas a culpa é do Juliano, que olhou para mim com cara feia. Pai, eu errei, eu fiz besteira, pai. Eu pisei na bola. Oh, meu filho, você errou. Tudo bem, mas pai, a culpa é do senhor. Não me educou direito. Tem filho que passa na cara do pai. Tem uma mãezinha lá no trabalho lá, que ela muitas vezes chega chorando, e o menino dela fez besteira, e ela teve que pagar o advogado para tirar o garoto de dentro da delegacia, para o garoto não descer para o presídio. E a pobrezinha ganhou um salário mínimo, arranjou um cartão emprestado, passou em 10 vezes. O advogado, né? Os advogados são assim, né? De porta de cadeia, passou em 10 vezes. Tirou o pobre do menino de dentro da pobre do menino, nada, que ele sabia o que ele estava fazendo. Tirou o menino dentro da delegacia antes de ele descer para o presídio. O delegado arranjou rapidinho um habeas corpus, tirou o garoto e entregou para a mãe. Menino de 30 anos de idade, imagine, menino de 30 anos de idade. Entregou para a mãe. Quando entregou para a mãe, o menino: mãe, eu pensava que eu ia morrer agora dessa vez, mãe. Ainda bem, mãe, que você me tirou. No outro dia o menino saiu para fazer besteira. Aí a mãe: meu filho, eu não mandei você pedir me tirar da delegacia. Eu não te pedi. Mas você vai fazer besteira. Ah, a culpa é sua que me tirou. Se você não tivesse me tirado, eu estava dentro de presídio. Você acredita que ele disse isso para a mãe? De que foi a culpa? Da mãe. Ei, a culpa é sua de todos os seus erros. A culpa é minha de todos os meus erros. Não seja inconsequente. A culpa é sua de todos os seus pecados. A culpa é minha. Vocês estão me compreendendo? Está dando para entender? Não é do soldado não, né? Encerrando. Vixe, acabou o tempo mesmo. Encerrando. Onde é que eu parei? Qual foi o versículo? Me ajude aí. 13, 14. Samuel, porém, perguntou. 15. Os soldados trouxeram os amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, do boi. Sabe para quê? Para sacrificar o Senhor, seu Deus. E nós destruímos o restante. Olha a safadeza do homem. A gente poupou tudo. Os soldados são bonzinhos. Ei, Samuel, os soldados são bonzinhos. Eles pouparam tudo. Mas sabe para quê? Para oferecer um sacrifício a Deus. Que mentiroso. Se passou. Se não colar, colou. Era isso que estava acontecendo. Samuel disse a Saul: fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou nessa noite. Deus já tinha falado na noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu rei sobre Israel e enviou uma missão ordenada. Uma missão ordenada. Uma ordem Deus te deu. Deus não te pediu, Deus te mandou fazer. E você não obedeceu uma ordem, uma missão ordenada. Escute, olha só. Vá, destrua os amalequitas. Versículo 19. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: olha que o bicho era cínico, me perdoe, mas eu obedeci. Partes obedecer e outra parte não obedecer, não é obedecer. Ele fez uma parte, cumpriu uma parte da ordem. A outra parte ele não cumpriu, porque a outra parte da ordem ele não se agradou. Aí ele vai e diz: mas eu obedeci, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Mas que coisa! Trouxe Agag, o rei das Malequitas, mas exterminei o resto. Os soldados tomaram as ovelhas. De novo ele diz: a culpa é dos soldados. Ei, Sérgio, a culpa é tua. Ei, Jonas, a culpa é tua, Jonas. A culpa é tua. Tá dando certão, mas a culpa é tua. Não tem nada a ver com isso não, a culpa é tua. Mas quem é abençoado esse homem, não era?
Os soldados tomaram as ovelhas e o melhor que estava, mas era para consagrar. Samuel, versículo 22. Samuel, porém, responde: escute. Acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto obedeça a sua palavra? Qual é o prazer de Deus? É no holocausto, é no sacrifício ou é na obediência? É aí em quê? Então um coração que faz a sua vontade, Deus não ouve. Deus não se agrada. Nem adianta clamar, nem adianta orar, a não ser que o seu coração se quebrante, se arrependa. Aí Deus começa o processo de ouvi-lo. Opa, meu filho está quebrantado. Ele errou, mas ele está quebrantado. Ele errou, mas ele está arrependido, está doendo. Ele quer novamente se reerguer. Eis-me aqui, meu filho. Meu braço está estendido. Vem que eu tenho poder para te levantar na lama que você estiver. Eu estou vendo o seu coração. Levanta que eu te ajudo. Mas enquanto tiver um disfarce, uma máscara, Deus não move nada. Nós usamos máscara, né? Virou essa frase. Nós estamos usando máscara, mas para Deus não existe. Para Deus não existe. Aí ele diz: obediência é melhor do que sacrifício, submissão é melhor do que gordura de carneiro, pois a rebeldia, que é a desobediência, é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Quem tem o rei na barriga é arrogante. E ele diz: a arrogância é o mal da idolatria. Assim como o rei, você rejeitou a palavra do Senhor. Escuta essa frase: Deus lhe rejeitou como rei. Deus não rejeitou ele como homem, Deus rejeitou ele como rei. Deus disse assim: então não serve para me servir. Vocês estão me compreendendo? Vocês estão me entendendo? Samuel contudo lhe disse, olha, presta atenção. Samuel contudo lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Samuel olha para você e diz assim: Saul, quero papo com você, mas não. Se Deus te rejeitou, eu aqui não quero conversa. Aí o que é que ele diz? Quando Samuel se virou para sair, Saul rasgou a barra do manto dele, e o manto se rasgou, e Samuel lhe disse: o Senhor rasgou você hoje do rei de Israel, e entregou a alguém que é melhor do que você. Não fez a obra? Deus levanta o melhor. Não fez a vontade de Deus? Deus levanta o melhor. Não está cumprindo o propósito que Deus levantou para a sua vida? Não tem problema, Deus levanta o melhor. Deus sempre vai levantar um melhor para fazer a sua obra, porque a obra dele não para. A vontade de Deus sempre vai ser concretizada. Deus levantou um melhor do que você, e estava com o manto rasgado. Olha o que diz: aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, presta atenção: pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar. Lembra do primeiro versículo bíblico? Lembra? O primeiro versículo bíblico, para a gente encerrar rapidinho. Ele rasga manto e diz: volta comigo, vamos adorar o Senhor. Eu me arrependo. Não faz isso. Mas esse contexto qual era? Pelo amor de Deus, Samuel, vem adorar comigo, senão o povo vai pensar que Deus me deixou. Pelo amor de Deus, Samuel, se você der as costas, você é o anjo de Deus nessa terra, Samuel. Se você der as costas para mim, o povo vai ver que você deu as costas, Samuel. Pelo amor de Deus. Tão desesperado ele estava em o povo ver que ele não tinha mais Deus, que ele rasgou o manto das vestes de Samuel. E o contexto diz: eu quero adorar, vem adorar junto comigo. Mas não era isso, era medo de perder o trono. Não era para adorar a Deus, era medo de perder o que tinha. Nós não temos nada. Era medo de perder o que tinha. Esse era o teor da mensagem. Olha o que aconteceu. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Samuel partiu para Ramá. Saul foi para sua casa em Gibeá, e nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, porque estava entristecido por causa do que o Senhor fez. Nunca mais. Em resumo, tema da mensagem: o que estava dentro do coração de Saul não tem o menor valor para Deus.
o ego, o rei na barriga, a vontade de si próprio, os desejos de sua própria vontade, isso não tem o menor valor para Deus. O que tem valor para Deus é o que nós vamos ver nas mensagens seguintes: um coração que lhe obedece, mas não é um coração perfeito, um coração que quer a sua vontade, mas não é um coração perfeito, porque ninguém é perfeito, ninguém foi perfeito, só um foi perfeito. Todos os homens da Bíblia caíram e erraram, os grandes homens de Deus, mas todos eles buscaram e cresceram e caminharam com o Senhor. Vocês estão me compreendendo? O que Deus quer de nós? Um coração que lhe obedeça, um coração que não o largue, um coração que o busque, um coração que, se porventura teve um tropeço, levanta-te, está arrependido, está aqui minha mão. A minha mão tem mais poder do que qualquer coisa nessa terra. Segura na minha mão, eu vou te levantar. Esse é o tipo de coração que Deus procura. Agora, um coração arrogante, um coração correr na barriga, não tem o menor valor para Deus. Deus nem sequer olha. Fique de pé em nome de Jesus. Louve ao Senhor com as nossas palmas. Aleluia.